Estamos de volta com o programa Opinião Empresarial. Neste último bloco, vamos fazer as considerações finais sobre o tema aglomerados urbanos. Então, Roberto Moraes, eu gostaria novamente, como cada bloco foi iniciado por você, que você desse uma pincelada sobre o horizonte deste aglomerado urbano que você tanto defende em relação ao desenvolvimento econômico e os ganhos políticos para o município e para a região, claro. Em função dessa questão muito local, tem uma votação muito centralizada aqui, defensor, como eu sou do voto distrital, chamado de bidão pelo governador do estado, uma bidão de obras para a região, nós temos a preocupação realmente com o desenvolvimento de Piracicaba e esse boom que deu à cidade ultimamente, e claro, isso reflete na região. Isso aqui não é nem notícia, não é nem furo jornalístico, não, porque não tem tanto segredo assim. Todos sabem das dificuldades hoje que nós temos no nosso aeroporto. Eu estive no aeroporto esperando o governador no dia do lançamento da pedra fundamental da Hyundai, fiquei assustado com o número de helicópteros e aviões de pequeno porte que estavam chegando e ter personalidades, autoridades vindo à cidade de Piracicaba para participar daquele importante evento. E a gente sabe da dificuldade hoje junto à USP. O DAESP e a USP, que são dois órgãos que têm o mesmo patrão, têm dificuldade de se acertarem. Para ter uma ideia, até o nosso entorno de Piracicaba, uma área já desapropriada dentro da USP, esse trecho ainda está atrasado, que não houve acordo ainda, embora o governador já tenha assinado o decreto de desapropriação. Eu estive conversando recentemente com o presidente do DAESP, que voltou agora, já foi presidente na época do Alckmin, a gente tem uma boa relação, eu sou da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa. Ele disse o seguinte, deputado, você sabe que aquela região é uma região hoje problemática, entre aspas, na aviação civil. Nós temos um aeroporto internacional a 70 quilômetros daqui, que é Congonhas. Hoje não caberia um novo aeroporto internacional, mas o DAESP está fazendo estudos, no palavreado deles é de sítios, de novos sítios para a construção de novos aeroportos. E Piracicaba é uma das cidades que nós estamos visualizando para fazer um aeroporto maior em função do desenvolvimento. Tendo que aqui vai ter aeroporto maior, o prefeito Diego Denadai, ele já está reformando o aeroporto de Americana, porque há uma tendência de se fechar o campo de Marte, ficar só para helicópteros, e esses aeroportos servirem até de estacionamento, de garagem, para aviões de grandes portes que não conseguem ficar em Campinas. Então Piracicaba também já está sendo vista. É um outro assunto que será discutido no aglomerado urbano. Se não for numa área dentro de Piracicaba, pode ser numa área dessas cidades que compõem o aglomerado urbano, um aeroporto regional, para que possamos ter aí a facilidade de locomoção das pessoas que vêm para essa região. Eu estou muito confiante. Foi o meu primeiro projeto apresentado, reapresentado, foi dia 16 de março que nós representamos, meu mandato, esse quarto mandato começou no dia 15 de março, vamos lutar muito para que até outubro nós tenhamos aprovado na Assembleia. As portas estão escancaradas do governo do Estado, total apoio do governador Alckmin, do secretário de Desenvolvimento Metropolitano, o Edson Aparecido, e apoio dos prefeitos. Isso é fundamental. Aqui nós não estamos tendo disputa política. Não é mérito desse ou daquele a vinda do aglomerado. É mérito, sim, dessa grande região ao qual a gente faz parte e tem muito orgulho de defender desse quarto mandato seguido como deputado estadual lá na Assembleia Legislativa. Ok. E Godoy, e o prefeito? Qual é a avaliação da prefeitura e como se vislumbra, Eu uso sempre esse termo vislumbra porque ainda estamos no campo das vontades, Mas há um norte aí que o prefeito já tem traçado. Sim, a prefeitura de Piracicaba, em especial o prefeito Bajas, vê isso como uma alternativa muito importante para reivindicações também importantes para a região, para essa região, que elas consigam se realizar por conta da união dos prefeitos. Como bem citado pelo deputado Roberto Moraes, a nossa região, felizmente, é uma região que não existem disputas políticas entre os prefeitos. E eu acho que uma coisa também mais importante, talvez, até do que essa união dos prefeitos, é a representatividade da região. Nós sabemos, o que eu vou falar não é novidade para ninguém, Roberto Moraes é um batalhador por toda essa região nossa, tá certo? Então você tenderá, se o voto distrital efetivamente se confirmar, é justamente esses que trabalham para a região que vão ser os eleitos, vão ser os indicados para a região. E não aqueles que de vez em quando passa pela região e acaba sendo eleito por algumas outras forças que acontecem no mundo político. Nós sabemos que é isso.
e muito menos pessoas que nem vêm para a região e acabam sendo eleitos. Eu acho que daí é muito importante. Nós temos uma representatividade política no legislativo, tá certo? Por conta daqueles que representam, quer seja deputado estadual, quer seja deputado federal. No caso federal é o nosso deputado Tami. Mas teria essa união dos poderes executivos, que isso é muito importante. Ou seja, de alguma forma, o aglomerado urbano ele acaba sendo um filtro para melhorar essa questão de representatividade no Brasil, que é um caos hoje. Eu acho que esse, no meu ponto de vista, é o ponto central de tudo isso, porque a representatividade política pelos poderes executivos dos diversos municípios, poder legislativo na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal ou no Congresso Federal, é que vai fazer com que esse peso efetivamente tenha uma condição mais adequada para melhorar as condições da região. E falando em futurologia, os empresários estão sempre tentando traçar também um caminho de desenvolvimento. No seu caso, a versa do comércio, do serviço, mesmo da indústria, eu quero que o Mascarenhas também responda isso, vocês têm um olhar bastante positivo para o futuro. Sem dúvida. Eu vejo esse aglomerado de dois focos. A grande força política dele, é um articulador político, você vê os prefeitos, deputados, a classe política envolvida, isso é muito importante, e nós também não podemos deixar de pensar na sociedade civil organizada. O fortalecimento da sociedade civil organizada, ela é muito importante para que isso dê certo. Para a democracia, para tudo. Então, a sociedade ela tem cada vez mais, ela tem que ter voz, ela tem que ser representada pelas suas associações, pelos seus sindicatos, pela sociedade civil organizada. Então eu vejo, e Piracicaba tem isso, Piracicaba tem uma característica muito forte nesse sentido, tem uma sociedade civil muito definida e muito organizada. Isso pode inclusive ajudar, auxiliar a região toda, que também algumas cidades também têm aí uma sociedade civil bastante organizada e bastante definida, mas a grande maioria não tem. Eu acho que a gente pode fazer esse trabalho, CIMESP, a CIP, aqui representada, e todas as outras entidades da nossa cidade e região que são fortes. Então, é um grande papel. Falando na parte de logística, nessa parte de transporte que o deputado falou do aeroporto regional, o Alckmin, há pouco tempo atrás, aqui em Piracicaba, numa dessas inaugurações aí, falou da hidrovia, voltou ao assunto da hidrovia. Então, quando a gente fala, ontem o prefeito, a gente estava numa reunião, o prefeito falando de todas a região, como ela está, as estradas, sendo Piracicaba hoje, que o deputado disse que chegou a ser fim de linha há pouco tempo atrás, hoje nós estamos com todas as estradas agora de São Pedro e tal, com charqueadas, nós estamos com todas as estradas aí ligando nas principais estradas, a Anhanguera, para o sul do país, do Mercosul, essa que é da Rodovia do Açúcar ligando ao Mercosul. Então nós estamos aqui numa grande localização de logística, confirmando novamente sendo uma região muito privilegiada aí no desenvolvimento. Mascarenhas, falando de logística, o escoamento é chave para o setor industrial, né? Ganhando facilidade para escoar as mercadorias, estamos aí resolvendo um problema de custo Brasil também, o aglomerado urbano, fortalecendo essa tendência de solução de problemas desse nível. Sem dúvida, eu acho que o aglomerado urbano é a solução, inclusive a visão política é importante também, porque isso vai forçar, se o Brasil inteiro tiver aglomerados urbano instalados, vai facilitar o voto distrital, conforme foi dito aqui. E além disso, eu acho que o principal fator de um aglomerado urbano é a viabilização de investimentos públicos. Eu acho que o investimento público alguma vez não viabiliza, porque Piracicaba sozinha não daria conta de fazer um investimento desse porte. Quer dizer, lixo, por exemplo, é um que depende muito da captação do lixo, da quantidade, da tonelagem de lixo que tem para processar. Se fizer 24 jogando lixo num lugar só, isso viabiliza o investimento. Eu acho que o importante aí é viabilizar os investimentos públicos na área de educação, saúde, transporte. Eu acho que isso daí facilita muito. E nisso, Tarcísio, só para concluir o que o Tarcísio falou, com esse investimento público, com toda essa estrutura, você favorece os investimentos privados, você consegue fazer que empresas de outros países, outros estados, se instalem numa região que está estruturada politicamente. Então é muito importante isso aí,
tanto público quanto privado, né, Tarcísio? Só para Sem dúvida. completar E isso. facilita muito a criação de PPPs, né, que é o investimento público-privado. Ok. Encerramos então mais um programa Opinião Empresarial. Se você quiser dar a sua opinião ou sugestão, acesse o site das entidades acip.com.br ou cimesp.com.br. O envio pode ser também pelo e-mail acip@acip.com.br, cimesp@cimesp.com.br. Até o próximo encontro.